Aqui. O nosso novo assunto agora é sobre o sistema financeiro global, certo? E aí, dentro dele, a gente vai ter um monte de termos que são técnicos, que são bastante ligados à área da economia mesmo. Aí depois, se alguém quiser seguir a área econômica, os conceitos mais básicos, aqueles mais da infraestrutura da economia mesmo, vocês já vão saber o que são, o que significam para poder trabalhar depois, né? Como funciona toda essa questão do sistema produtivo, sistema financeiro global. Claro que quando eu falar disso, eu estou relacionando, obviamente, com o assunto que vocês já estavam falando antes, que era sobre o capitalismo, que a gente falou do surgimento do capitalismo, desenvolvimento dele, como que o dólar chegou até aqui, como que se desenvolveram os sistemas da comunicação, depois os transportes, né? Daí os transportes modais, que hoje são considerados os transportes mais importantes para que o capitalismo funcione, porque é ele que carrega toda essa produção do capitalismo. Enfim, aí agora, como que funciona realmente o mercado, a questão de banco, a questão de fluxo financeiro, tá? Então, vamos começar assim. Eu coloquei aí aqui, ó, na tela para vocês verem, começando pelos termos mais simples. Para quem vai fazer investimento. Hoje, capitalismo, para quem não tem intenções de muito crescimento, ou para quem quer se manter como está, enfim, as pessoas não falam muito em mercado financeiro no sentido de investimento. Mas toda pessoa que tem um negócio que queira crescer, ela vai fazer investimentos, tá, gente? Obviamente. E eu não estou falando só investimento em banco, comprando bolsas e ações. Eu estou falando de investimento também quando você tem um pequeno negócio e você quer que ele cresça. Então, você vai investir nele, né? Você vai usar teu lucro para investir nele. Mas quando eu estou falando de grandes empresas, aí eu estou falando de capital no sentido ações e títulos em bolsas de valores. A diferença entre ações e títulos e coisa errada assim, a gente vai vendo daqui para frente, tá? Vamos começar devagarinho para vocês irem entendendo esse fluxo do sistema financeiro global, do mercado financeiro. Olha lá, na tela eu coloquei lá capital produtivo e capital especulativo. O que quer dizer cada um? O capital especulativo é o primeiro que está na apostila de vocês, e aqui ele está em primeiro nas explicações aqui, ó, onde eu coloquei também, estão vendo? Aqui diz assim: capital especulativo é um montante de recursos alocados com a intenção de gerar lucro, porém, não por meio de trabalho ou produção. Então, é aquele dinheiro que você investe para ver rendimento, tá? Onde o único objetivo não é você usar ele para depois comprar coisas, para melhorar seu trabalho, melhorar sua linha de produção. O objetivo dele é dinheiro gerando mais dinheiro. Ok? Então, peraí, só colocar aqui. Tainara, pronto. Então, é o dinheiro pelo dinheiro mesmo, certo? Hoje eu vou explicar 4 termos desses técnicos para vocês. Dois desses são esses aqui, capital especulativo e capital produtivo. Capital especulativo, o que se busca? Vantagens em uma situação. Quando que acontece isso? Quando eu tenho ações, quando eu tenho títulos à venda, e essas ações e esses títulos que estão à venda, eles estão lá para trazer benefício de lucro mesmo, sabe? E além do que, nem sempre isso representa lucro, às vezes é só uma intenção de lucro. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Nós temos uma empresa no Brasil que é mista. Ela tem tanto capital público quanto capital privado, que é a Petrobras, certo? Ela é uma empresa estatal, mas ela não tem dinheiro só público, ela tem dinheiro privado também, tá? Ela é uma empresa mista. Por quê? Porque ela disponibiliza na Bolsa de Valores ações que podem ser compradas por qualquer pessoa. Se vocês hoje, no final da aula, decidirem, eu vou dar uma olhada nas ações da Petrobras e acharem justo e bom investir, vocês podem pegar e comprar ações, e tiver dinheiro, claro, vocês podem comprar ações da Petrobras. Só que assim, tem aquela situação, comprando ações de uma empresa, quando ela for bem, você vai bem junto, o teu investimento gera lucro, né? Ele vai gerar percentual de lucro. Agora, se a empresa tiver um problema e isso gere prejuízo, que ela vai falir ou coisa assim, o teu dinheiro vai junto, você perde ele. Então,
é uma faca de dois gumes. Quando esse capital é especulativo, é quando você sabe que corre riscos. Não é um capital que você vai investir com certeza de retorno. Então, quando a Petrobras esteve naquela situação de crise bem forte em 2015, 2016, chegou ao cúmulo, né, das ações do Brasil, as ações da Petrobras chegarem ao ponto de valer a R$5, R$8 a ação da Petrobras, imaginem, que é considerada uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. E aí, naquele momento, devido à situação de crise, descoberta de corrupção, todo aquele rolo que deu, as ações chegaram ao ponto de baixar até R$5. Teve um monte de gente que comprou, com o risco delas baixarem mais ainda, menos de R$5, de falir, e é claro também com a possibilidade de voltar a crescer e render lucros. Ela voltou a crescer, voltou a render lucros, não como era, não pensando assim em lucros bilionários, mas ela cresceu de novo, né, se recuperou e voltou a render lucros. Mas esse é o capital especulativo. Você pode investir ele com o risco de dar certo ou não, tá? E tem o capital, o outro capital, que é o capital produtivo. Esse é quando você faz o investimento com garantia de retorno. É um investimento certo. É hoje você, por exemplo, se conseguir, se tiver condições financeiras para isso, procurar na Bolsa de Valores o valor da ação da Amazon, por exemplo. Quanto que está o valor de uma ação da Amazon? Aí você vai lá e vai comprar na Bolsa de Valores, vai comprar ações da Amazon. Eu não consigo comprar 2, 3, eu consigo comprar uma. Afinal de contas, tá 300, 400 mil reais uma ação da Amazon, né? Mas digamos que você tenha e invista. Você pode, de repente, transformar esses 200, 300 mil reais teu que você investiu em uma ação em 5 milhões de reais, como se houver um grande problema, esse retorno não acontecer. Esse investimento de capital produtivo, ele baixou bastante agora com o coronavírus, porque as pessoas não estão investindo muito, elas estão segurando mais, as empresas, as pessoas que gostam de investir, e o especulativo também diminuiu bastante, porque como tudo está muito incerto, ninguém sabe exatamente, nem os melhores economistas ou nem os melhores especulativos, né, especuladores, desculpa, nem os melhores especuladores, que são aquelas pessoas que já têm um estudo prático anterior para saber que tipo de área que vai voltar a crescer ou não, nem esses estão fazendo muito investimentos. A área que está tendo mais investimento de compra de ações, tanto investimento de capital produtivo quanto investimento de capital especulativo, é a área agrícola e a área de pecuária, certo? Principalmente das grandes produtoras de commodities. Então, os grandes produtores de commodities, países que têm commodities que já são bem fixadas, né, no mercado global, como, por exemplo, eu vou falar do arroz da China, eu vou falar da soja do Brasil, esses que já têm um rigor assim de se manter sempre em alta, de nunca ter a possibilidade de se tornar um capital especulativo, é sempre um capital produtivo, que tem retorno sempre. E que agora é o que está sustentando tanto a economia do Brasil quanto a do mundo, esse continua tendo, mas também reduziu bastante. Não porque as pessoas desconfiem muito desses capitais das commodities, mas porque as pessoas não têm o dinheiro para investimento. E o capital especulativo ficou mais fraco ainda, né? Porque o capital especulativo, geralmente, quem investe é quem não está, esse dinheiro não vai fazer falta nenhuma. Ele está jogando para ver se vai ter retorno ou não. Na possibilidade de não ter, ele não vai ter jogado dinheiro fora, ele vai ter tentado crescer, mas ele tinha esse dinheiro sobrando, por isso que ele investiu, tá? Eu conheço pessoas que já investiram nessa situação de capital especulativo, de capital produtivo, dos dois lados, pessoas que se deram super bem e pessoas que se deram bastante mal. Eu tenho uma conhecida que abriu um consultório veterinário com dinheiro de capital que ela investiu, capital produtivo. Investiu, eu acho que no começo ela tinha investido 2 ou 3 mil reais numa empresa brasileira, mas isso faz tempo já, tá? Faz uns 8 anos. Ela investiu 2, 3 mil reais numa empresa brasileira. Em um ano ela tinha dinheiro suficiente para montar toda a clínica veterinária dela, com os consultórios e todas as coisas. Então, é um risco, né? O capital especulativo é um risco. Ela poderia ter perdido todo esse dinheiro também. Que parece não muito, mas dependendo da pessoa, né, que invista um valor desses, pode
ser complicado. Bom, fora esses dois conceitos, vamos para o terceiro agora. Eu falei que hoje são 4, né? Paraísos fiscais. Você já deve ter ouvido falar bastante desse termo, assistindo o noticiário, lendo notícia, vendo por aí. Quer ver quando vai falar de empresários ou do governo brasileiro? Aí começam a falar, o fulano foi exonerado do cargo porque tinha dinheiro... Peraí, só um pouquinho. Porque tinha dinheiro investido em paraísos fiscais, ou fulano do governo começou a ser investigado por conta de desvio de verba e descobriram que esse dinheiro todo estava em paraísos fiscais. Então, o que são isso? Paraíso quer dizer melhor lugar do mundo e fiscal relacionado a dinheiro. Então, paraísos fiscais são lugares, não necessariamente país, tá? Que tem gente que fala, é o país. Não é um país inteiro. São lugares em algumas partes do mundo, em alguns países do mundo, que reduzem, e daí depende da legislação do lugar, né? Então, são lugares que reduzem ou nem têm tributação sobre a renda. O que é tributação? São os impostos. Então, aqui no Brasil hoje, se você vai investir um dinheiro no banco, se você vai colocar um dinheiro no banco, você precisa declarar esse dinheiro no fim do ano no imposto de renda. E aí, na declaração do imposto de renda, eles vão ver assim, poxa, mas a pessoa ganha 10 mil reais por mês. Como é que em fevereiro ela investiu no banco 100 mil reais? Da onde apareceu esses 100 mil reais que ela investiu no banco? Aí você vai ter que dar satisfação, vai ter que comprovar de onde veio esse dinheiro para poder ainda pagar a sua tributação, né? Que é esse imposto sobre a renda que você tem. Se você não tem comprovação de onde veio esse dinheiro, aí esse dinheiro é considerado ilegal, tá? Eu recebi uma herança. Então, com essa herança agora, daí tá, se tu recebeu herança, tu tem que ter toda a comprovação de que aquilo foi uma herança de fato. Ou então, assim, eu tinha uma produção de gado e um dos bois que eu tinha lá valorizou muito no mercado pecuário e eu consegui um preço enorme sobre ele. Ótimo, também. Mas você vai ter que provar que tinha este boi, esse gado, e que você vendeu. Essas situações assim, certo? Tu tem que ter comprovação da tua renda. Como é que uma pessoa que de repente tem um salário lá mensal de 10 mil, 10 mil, 10 mil todos os meses, no fim do ano ela teria que ter 120 mil reais de entrada e as saídas. Só que no fim do ano, quando você vai ver, a movimentação na conta bancária dela foi de 500 mil. Opa, da onde veio isso? Aí você precisa dar satisfação de tudo isso, certo? Para não dar satisfação disso, principalmente quando o dinheiro é ilegal, muitas pessoas, muitas empresas fazem investimento em paraíso fiscal, que é investir em bancos, em sistemas financeiros pelo mundo afora, que não perguntam a origem do dinheiro. Na Suíça, cada vez tem menos bancos assim, mas a Suíça já foi considerada um paraíso fiscal, porque os bancos da Suíça não pediam a origem da renda. Então, não, tinha uma taxa de cobrança para manutenção do teu dinheiro lá, que era alta, claro, mas se você tinha muito dinheiro, esse dinheiro era ilegal, e você queria que ele rendesse lucro, assim, né? Então, você investia lá, porque lá eles não te pediam procedência. Então, no Brasil, principalmente, muito dinheiro que foi conseguido através de corrupção, através de desvio de verba no Brasil, muitas dessas pessoas que faziam esse tipo de lucro ilegal investiam aonde? Guardavam o dinheiro aonde? Em paraísos fiscais. Bancos da Suíça ou bancos nas ilhas do Caribe. Então, várias ilhas do Caribe também tem bancos que... Esses bancos são ilegais? Não são ilegais, tá, gente? Não pensa assim, nossa, mas como é que deixa um banco ilegal que guarda dinheiro? Não são ilegais. É que cada país tem a sua legislação. E em alguns dos países que tem esses bancos, a legislação não pede satisfação de onde veio o dinheiro. O que importa é que a pessoa guardou o dinheiro dela lá e ela está pagando os juros e os dividendos, batendo os dividendos, enfim, do banco. É isso que interessa. De onde vem esse dinheiro, a procedência do dinheiro, eles não pedem, eles não querem satisfação disso, sabe? E no nosso país, não. No nosso país, a gente pede satisfação da procedência do dinheiro. Queria que vocês me acompanhassem agora na apostila da página 32.
Marquem lá que isso é bem importante, ó. Segundo a Instrução Normativa 1037, Portaria 488 da Receita Federal, vinculada ao Ministério da Fazenda, as legislações aduaneiras, ou seja, de entrada e saída de pessoas do Brasil, e tributária brasileiras, classificam como paraíso fiscal, ou seja, lugares que é considerado pela lei do Brasil como ilegais para você guardar teu dinheiro. Só que olha só, é como eu estou dizendo, é ilegal para nós, dentro do Brasil, de acordo com essa instrução normativa. Se você tiver dinheiro em um banco desses aqui, em um banco como está descrito aqui, você está guardando dinheiro de maneira ilegal. Agora, nesses países, o teu dinheiro que está lá guardado não é ilegal, entende? Porque tu não tem que dar satisfação. Então, vamos lá. A tributação, as características. Se tiver essas características, é considerado paraíso fiscal. A tributação sobre a renda utiliza alíquotas inferiores a 17%. No Brasil é maior. Usou menos do que isso, não está pedindo satisfação. São utilizados mecanismos de proteção do sigilo referente às informações associadas à composição societária das empresas ou dos indivíduos. Ninguém sabe quem é o dono. Então, eles abrem conta para as pessoas sem saber que pessoas são essas. É uma pessoa só do banco que sabe, e isso é mantido em sigilo absoluto. Para quê? Para não dar satisfação. Terceiro, não há alinhamento com os padrões internacionais de transparência fiscal, certo? O Brasil reconhece como paraíso fiscal, ou seja, abaixo de 17%, esconde quem é o proprietário da conta, né? Tem sigilo sobre o proprietário da conta e ainda não atende às políticas de transparência fiscal, que é o transparência fiscal aqui é dar satisfação de onde veio, certo? Segundo a Receita Federal no Brasil, tem, de acordo com as nossas leis, 64 lugares do mundo são reconhecidos como paraísos fiscais. Se você tiver teu dinheiro investido lá, no Brasil, quando você precisar daquele dinheiro que está lá fora, aquele dinheiro é ilegal se entrar aqui no Brasil, tá bom? Porque você colocou lá, mas ninguém sabe de onde você tirou esse dinheiro. Então, segundo as leis aqui do Brasil, aquele dinheiro é ilegal. Agora, os paraísos fiscais, de acordo com o mapa abaixo aqui, olhando o mapa aqui, são esses aqui, ó. Vejam que aqueles que são bancos considerados de maior peso nas finanças globais são aqueles que estão com o círculo maior, um tom meio de bege ali, mais clarinho, tá? Aí agora eu queria chamar a atenção de vocês para dois lugares, principalmente. Observem a Europa e observem, por gentileza, as Ilhas do Caribe, tá? São os dois principais focos que o Brasil mais tem medo e que primeiro observa quando se trata de dinheiro desviado. Todas as vezes que alguém é denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, enfim, a primeira coisa que se faz é procurar investigar dentro desses bancos se tem dinheiro dessa pessoa. É difícil? É bem difícil de achar. Por quê? Porque esses bancos, eles mantêm o sigilo. Então, eles não te entregam facilmente as informações. Ah, mas se for a Polícia Federal, uma polícia internacional lá, aí eles são obrigados a entregar. Verdade. Eles são obrigados a entregar. Para eles não vai ser legal, eles não vão presos nem nada. Mas da onde esse dinheiro veio, nem o banco sabe. E se a pessoa que está sendo acusada não disser, também vai ser uma incógnita sempre. Ninguém vai ter certeza nenhuma disso, né? Então, tá. Agora a gente fala do quarto conceito, certo? Ou melhor, do quarto termo técnico relacionado à economia. Falamos dos paraísos fiscais, né? E como é o nome desse dinheiro que é guardado nos paraísos fiscais, né? A gente chama esse processo, na verdade, não o dinheiro. A gente chama esse processo de lavagem de dinheiro, certo? Então, os paraísos fiscais geralmente quem busca um paraíso fiscal não está buscando um dinheiro oficial, guardar dinheiro oficial, dinheiro que está com toda a tributação regularizada, não. Quem busca um paraíso fiscal é porque o dinheiro que vai guardar lá geralmente vem de lavagem de dinheiro. Esse é o quarto termo técnico que a gente vai usar aqui. Ai, mas parece tão chulo, parece tão senso comum, mas é esse o termo que se usa, tá? Lavagem de dinheiro. Claro que dentro da lavagem de dinheiro eu vou explicar para vocês as etapas e as etapas daí tem nomes mais técnicos, ok? São 3 etapas dentro do processo de lavagem de dinheiro, todas as vezes que se vai investigar sobre isso. A primeira etapa chama-se colocação do dinheiro, tá bom? São 3 etapas da lavagem de dinheiro. A primeira etapa é a colocação do dinheiro,
que é o quê? É quando você vai criar uma empresa, que é pessoa jurídica, então, né? Você não vai fazer isso no teu nome, não é pessoa física. Você vai abrir uma empresa fantasma, então, né? Vai tentar abrir uma empresa para poder guardar esses lucros da empresa em paraísos fiscais. Então, esse dinheiro vai ser desviado e você vai dizer que tem uma rede de, deixa eu pensar aqui, de academias, certo? Você tem uma rede de academias, ou que você tem, não precisa ser uma rede muito grande, você tem 3 academias, certo? Você vai criar um CNPJ, vai abrir o CNPJ, tudo vai, que significa o quê? Vai abrir a empresa oficialmente, ok? Essa empresa vai ter entrada e saída de dinheiro. Pronto, você já criou a sua colocação. Então, se alguém disser, peraí, mas você é um deputado, teu salário é 30 mil por mês, como é que tinha 60 mil na tua conta? Aí você vai dizer, porque eu tenho uma academia e ela me rendeu de lucro 30 mil. Na verdade, essa academia nunca funcionou, nunca teve funcionário, nunca teve alunos, mas você vai, como eles, se eles forem pesquisar, você tem um CNPJ, você de fato tem, ah tá, tudo bem. Então, você fez a colocação, você já arranjou uma desculpa para ter esse dinheiro. Depois disso, vem a segunda etapa, que se chama ocultação, tá? Que é quando você movimenta dinheiro em pequenas quantidades, que é aquilo que foi denunciado diversas vezes no governo anterior e que tem sido divulgado agora também nesse governo, entre deputados, entre senadores. Mudou, era para ter mudado muita coisa, mas se vocês observarem, de fato não mudou nada, né? A estrutura, infelizmente, a estrutura política brasileira faz com que esses erros permaneçam, com que essas coisas continuem. O voto errado faz com que essas coisas continuem, né? Mas então tá, vamos lá. O que é a ocultação? É essa segunda etapa, onde você vai movimentar o dinheiro em pequenas quantidades. O que você fez? Eu tinha 30 mil de salário de deputado, por exemplo, e comprei academias e daí eu tenho 60 mil reais no banco. De onde veio esses 30 mil? Ah, esses 30 mil vieram da minha academia. Mas para eles chegarem a te pesquisar e a te investigar, já faz 5 anos que você tem essa academia. Foi uma bobagem sua, alguma coisa errada que aconteceu que fez com que você em um mês aumentasse 30 mil reais. Na verdade, você tinha esses 30 mil todos os meses. Mas o que você fazia? Você movimentava em pequena quantidade. Você ia fazendo assim, 30 mil reais, né, de desvio, que eu falei. Digamos que eu faça assim, ao invés de eu ir lá no banco e depositar 30 mil reais, ou fazer uma transferência de 30 mil reais que vai chamar atenção, o que eu faço? Eu faço 1.000 hoje, daqui 5 dias mais 1.000, daqui mais 4, 3 dias mais 3 mil, e assim eu vou indo aos poucos. E vou fazendo retiradas também, pequenos gastos, em evento, que é mercado, que é isso, que é aquilo, vou fazendo pequenas retiradas de dinheiro, que eu estou pagando o professor da academia, que eu estou pagando o meu jardineiro. Essas pessoas são os chamados laranjas, que para terem o seu nome usado, eles aceitam, são corruptos também. Para terem o seu nome usado, para poder tirar esse dinheiro ou fazer essa transferência de dinheiro, para ter o nome deles usados, eles pedem uma porcentagem desse valor, tá? Dessa forma, com o dinheiro sendo movimentado aos poucos e tendo outras pessoas no rolo, você está fazendo a segunda etapa da lavagem de dinheiro, que é a ocultação. Vamos para a terceira etapa da lavagem de dinheiro, integração, tá? Nessa terceira etapa, começa o investimento externo. Aí você não tem pessoas envolvidas e nem pouco ou grande montante de dinheiro investido. O que você faz, movimentado. O que você faz na terceira etapa, que é a de integração, é investir em imóveis. Aí você vai abrir outras empresas também, tá? Aí você vai criar empresa, você vai começar a investir em empresas reais. Aí você vai, para justificar o dinheiro desviado, você vai investir em empresas reais, com acordos de devolução. Por exemplo, assim, eu tenho a minha academia ilegal, minha academia fantasma lá, e eu falo com um primo, um tio, um cunhado, muitas vezes com parentes, né, que eles falam, ou com amigos muito próximos, e eu vou investir na empresa dele. Ele tem uma panificadora. Então, eu vou dizer que eu resolvi investir, ou emprestei dinheiro, ou que eu virei sócia,
E aí essa outra pessoa, para aceitar esse rolo todo para eu poder pegar meu dinheiro desviado, ela diz, então, beleza, mas 10% desse dinheiro que tu vai desviar é meu. Tá, fechado o acordo. 5% é meu, fechado o acordo. Porque é melhor ela dar um pouco e poder movimentar esse dinheiro do que simplesmente não poder movimentar esse dinheiro, né? Ou investem em imóveis fantasmas, né? Investe, por exemplo, eu comprei uma casa, eu vou lá e digo para o banco que eu comprei uma casa na rua X, número tal, e que eu comprei um terreno e que eu vou investir numa casa ali agora. Vou fazer uma casa ali agora, beleza? Eles vão me dar o valor do financiamento, se eu pedir financiamento, ou se eu for lá e disser que estou depositando esse dinheiro para a construção, enfim. Eu vou investir em imóveis no meu nome ou no nome de outros, principalmente em nome de outros, que é para poder dissolver a lavagem de dinheiro. Então, eu ganhei numa votação arbitrária, numa votação errada na Câmara, eu vendi o meu voto por R$200 mil para ser a favor de um determinado projeto. Esses R$200 mil, como é que eu vou decretar isso? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lavagem de dinheiro. Eu vou colocar um pouco investido em um paraíso fiscal. Eu falei 200 mil, né? Digamos que eu coloque 100 mil em paraíso fiscal e os outros 100 mil eu preciso aqui comigo, eu preciso para outras coisas. Então, eu até para fechar a boca de quem viu a tramitação acontecendo. Então, o que eu faço? Eu vou fazer lavagem de dinheiro. Eu invento uma firma, invento uma empresa, abro essa empresa vai ter que ter funcionários, não sei o que. Eu uso esses funcionários, esses laranjas, para fazer a segunda etapa, que é a ocultação, movimentar o dinheiro em pequenas quantidades, como se eu estivesse pagando salário, como se eu estivesse comprando material para panificadora, farinha, seja lá o que for, e ao mesmo tempo eu vou investindo. Olha só, eu sou dona de academia, mas eu investi na panificadora, eu investi em outra filial da academia, entende? Todos esses trâmites para ir ocultando, para ir fazendo lavagem de dinheiro. Beleza, gente? Então, é porque a partir de agora, a gente vai falar depois disso, das bolsas de valores. Aí vai ficar muita coisa junto. Então, começar por esses 4 termos técnicos até aqui. Capital produtivo, capital especulativo, todos os dois fazem parte do chamado mercado financeiro, certo? E aí a gente tem aqui no Brasil e no mundo inteiro, nós temos os paraísos fiscais, que são lugares onde não é ilegal guardar dinheiro sem dar satisfação da origem. Lá naquele país não é ilegal, porém, de acordo com as nossas leis, a instrução normativa financeira brasileira é ilegal. Então, a segunda coisa, terceiro item que vocês viram, paraísos fiscais e a lavagem de dinheiro, que é a situação que ocorre para que você precise de paraíso fiscal. Porque se você precisa de paraíso fiscal para guardar dinheiro ilegal, esse dinheiro veio de algum lugar. E geralmente ele é de lavagem de dinheiro. No Brasil, maciçamente, essa lavagem de dinheiro é feita de negociações externas políticas, acordos políticos. E isso é ilegal no Brasil, por ser um país democrático. O nosso país teria que ter esses acordos, pela palavra de honra mesmo, sabe? Eu vou votar favorável ao projeto do fulano porque eu concordo com ele, porque eu também acho assim, porque essa é a minha ideologia política, e não por questões financeiras, não por dinheiro. Só que não é o que acontece, né? Aí por isso que é considerado corrupção, por isso que é considerado desvio de verba, e também essa verba que entra sem satisfação no Brasil, ela é ilegal. Tudo que você for receber de dinheiro, você vai ter que depois fazer declaração de imposto de renda no fim do ano, exceto se esse valor for pequeno, né? Acho que é 2 salários mínimos e um pouquinho. Aí você não precisa fazer declaração de onde veio, porque aí tem o pessoal que trabalha com o mercado informal, etc. Agora, passou disso, eu não estou lembrada agora exatamente, eu acho que é 38 ou 39 mil reais por ano. Passou desse valor, você já tem que fazer a tua declaração de imposto de renda. O que significa isso? Você tem que deixar declarado para o governo qual a origem desse dinheiro que você movimentou durante o ano. Tá certo, gente? É isso. Eu vou deixar, por enquanto, só até aqui. Aí hoje vocês têm um trabalho para me entregar, que eu sei que não é muito simples de fazer, porque eu quero ele bem detalhado, eu quero com bastante empenho, né, gente? Com bastante trabalho. E aí, por conta disso, agora eu vou deixar esse tempo para vocês, quem não terminou, terminar,
Quem tiver dúvidas, pode me perguntar, falar comigo agora. E também não vou dar tarefa, então, por conta disso, para vocês poderem terminar o trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa semana, bastante energia boa para todo mundo, tá bom, gente? Beijo a todos vocês. Beijo, Pro. Valeu, igualmente. Beijão, Pro. Beijo. Beijo, Pro. Que isso, Japões.